A história da humanidade sempre foi marcada por desafios imensos. Quando olhamos para o presente, com nossas cidades iluminadas, tecnologia avançada e bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta, é difícil imaginar que, em muitos momentos, estivemos a um passo da extinção. No entanto, cada um de nós só está aqui porque nossos ancestrais resistiram a catástrofes tão brutais que poderiam ter apagado completamente a nossa espécie. Essa jornada não é apenas sobre tragédias, mas sobre sobrevivência. É a prova de que, mesmo diante do impossível, a humanidade se recusa a desaparecer. Muito antes de qualquer império ser erguido, muito antes da escrita e da ciência, nossos antepassados enfrentaram um mundo coberto de gelo. Durante dezenas de milhares de anos, a Terra esteve envolta em eras glaciais, que transformaram continentes em desertos brancos. Imagine caminhar em meio a ventos cortantes, onde o frio queimava a pele e cada respiração parecia roubar a vida. Pequenos grupos de humanos vagavam por trunas congeladas, caçando mamutes e bisões gigantes, disputando comida com predadores ferozes. A vida era curta e um simples erro, uma fogueira que se apagava ou uma caça mal-sucedida, poderia significar a morte de uma tribo inteira. No entanto, foi nesse cenário hostil que nascemos como espécie. Aprendemos a dominar o fogo, a criar roupas com peles, a inventar ferramentas mais sofisticadas. A Era do Gelo foi um teste impiedoso, mas também o berço da engenhosidade humana. Quando o gelo começou a recuar, a humanidade descobriu uma nova forma de existir. Não era mais preciso vagar sem destino em busca de alimento. O ser humano aprendeu a plantar sementes e a colher o fruto da própria terra. Surgiu o que chamamos de Revolução Agrícola. À primeira vista, parecia o início de uma vida mais fácil. Campos férteis, animais domesticados, aldeias seguras. Mas esse progresso trouxe consigo novos problemas. Com mais gente vivendo próxima, surgiram doenças desconhecidas. Epidemias devastavam povoados inteiros. A fome também não desapareceu, pois uma colheita ruim podia arruinar todo um vilarejo. Além disso, as primeiras desigualdades sociais nasceram ali. Quem controlava a terra e os grãos tinha poder, enquanto os demais eram forçados a obedecer. A agricultura nos deu estabilidade, mas também nos acorrentou a um ciclo de trabalho duro e vulnerabilidade. Ainda assim, esse passo foi decisivo para erguer as bases da civilização. Séculos depois, quando impérios já floresciam, um novo terror surgiu vindo das estepes da Ásia Central. Montados em cavalos velozes, os mongóis, liderados por Gengis Khan, espalharam destruição em uma escala jamais vista. Povoados eram queimados, cidades inteiras massacradas e milhões de pessoas perderam a vida em poucos anos. As invasões mongóis mudaram a geografia política do mundo. Para quem vivia naquela época, parecia que o fim da humanidade estava próximo. Famílias fugiam desesperadas, muralhas eram erguidas em vão, e o medo corria como sombra. No entanto, mesmo em meio ao terror, povos resistiram. Novas rotas de comércio foram abertas, culturas se encontraram e a sobrevivência novamente prevaleceu. A humanidade sangrou, mas não caiu. Poucos séculos depois, um inimigo invisível mostrou-se ainda mais cruel. No coração da Idade Média, a peste bubônica, carregada por ratos e pulgas, espalhou-se pela Europa e pelo Oriente com uma velocidade aterradora. Conhecida como a peste negra, ela matou milhões em questão de meses. Cidades inteiras entraram em colapso. O cheiro da morte impregnava o ar. Homens e mulheres tentavam encontrar respostas, alguns acreditando em castigos divinos, outros buscando milagres. Máscaras de médicos da peste, com seus longos bicos de couro, se tornaram um dos símbolos mais marcantes dessa tragédia. Para quem viveu esse período, parecia não haver esperança. Mas, como tantas vezes antes, a humanidade sobreviveu. Do luto e da dor nasceram mudanças profundas, novas formas de medicina, novos questionamentos sobre a sociedade
e os primeiros passos em direção à ciência moderna. Mas, se voltarmos ainda mais no tempo, descobriremos que a maior ameaça não veio de guerras ou doenças, mas da própria Terra. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão Toba, localizado no que hoje é a Indonésia, entrou em erupção. O evento foi tão devastador que lançou bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. O céu escureceu, o sol desapareceu por anos e a Terra mergulhou em um inverno vulcânico. As plantas morreram, os animais sumiram e os humanos, reduzidos a pequenos grupos, quase desapareceram. Estudos sugerem que nossa população global pode ter caído para apenas alguns milhares de indivíduos. Pense nisso. Toda a humanidade, reduzida a tão poucas pessoas que a extinção parecia inevitável. E, no entanto, contra todas as probabilidades, sobrevivemos. Essa é a grande verdade da nossa história. A cada catástrofe, a cada era de morte e destruição, nossos ancestrais encontraram uma forma de resistir. Talvez fosse sorte, talvez fosse engenhosidade, talvez fosse pura teimosia, mas o fato é que se você está vivo hoje, é porque cada uma dessas batalhas foi vencida, mesmo quando tudo parecia perdido. A linha da vida humana é frágil, mas também é incrivelmente resiliente. Do gelo ao fogo, da espada ao micróbio invisível, a humanidade sempre caminhou à beira do abismo. E ainda assim, seguimos em frente. Essa é a herança que carregamos, a capacidade de resistir, de nos reinventar e de sobreviver. Porque, no fim das contas, a história da humanidade não é apenas sobre guerras e desastres. É a história da sobrevivência diante do impossível.